Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Paris, o resumo do primeiro dia do torneio. Esse é um torneio que eu não sei quantos resumos do dia eu vou fazer, né? Porque só tem uma semana, mas assim, a gente tem muito jogo para comentar nessa primeira rodada, parte dela sendo realizada hoje, outra parte amanhã. Não duvido já ter jogos de segunda rodada amanhã para dar alguma adiantada, se bem que não tem necessidade, né? Quadra indoor, né? Não vai ter atraso por causa de chuva. Esse torneio segue certinho, sem problemas. Mas falando aqui um pouquinho sobre esses jogos, é um torneio que vai acontecer em uma semana apenas, então tem menos jogadores, então já tem jogos grandes acontecendo mais cedo. Muitos jogadores que antes eram cabeças de chave pulavam a primeira rodada, já tem que jogar de uma vez, né? Tipo, só os 8 primeiros cabeças de chave pulam a primeira rodada. Então, a gente vai comentar aqui um pouco sobre os jogos, o último Masters 1000 da temporada, o penúltimo grande título do ano, só antecedendo, obviamente, o ATP Finals. E peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Primeiro jogo pra gente falar é de Talon Griggs por contra Luciano Dardelli, 39-43 do mundo, jogando um contra outro na primeira rodada. Vitória do Griggs por 6-3, 6-4. Uma vitória relativamente tranquila, né? Uma boa atuação do Griggs, o Dardelli não conseguiu fazer frente no fundo de quadra. E assim, o jogo foi rápido, 57 minutos apenas de duração. A gente teve Thomas Mahat contra o Arthur Rinderknecht. O Mahat ganhou o primeiro set, mas começou a sentir fisicamente no segundo e acabou abandonando quando estava 5-3 para o Arthur Rinderknecht. Então, uma pena o que acontece com o Thomas Mahat, que faz um bom fim de ano, mas está lutando para continuar saudável. Jordan Thompson venceu Pedro Martinez por 2-0, duplo 6-4. Se não me engano, será o oponente de Casper Ruud, numa quadradura, sei lá aí quem avança, até porque a gente está falando de um tenista que tem sido um repelente de bons resultados pós Roland Garros, que é o Casper Ruud. Mas duplo 6-4, vencendo Pedro Martinez, que é um cara também bem mais do saibro do que das quadras duras. A gente também teve Francisco Cerúndolo ganhando do Quentin Halys por 2-0, 7-6, 6-3. Uma atuação do Halys, assim, começa até bem o jogo, mas no segundo set, assim, se perdeu completamente, forçou demais o jogo. E assim, isso contra um tenista como o Cerúndolo, que é um cara que te dá muitas brechas quando se trata das devoluções, né? Mas a questão é que o Halys simplesmente jogou de uma maneira extremamente apressada e contra o Cerúndolo isso não vai dar muito certo, né? Eu sei que ele tentou machucar na devolução, porque no fundo de quadro o Cerúndolo é muito forte, mas do jeito que ele jogou, não acabou dando nada de útil ali para o jogo dele. Então, assim, não aproveitou as oportunidades. A gente teve o Thomas Martin Etcheverry ganhando do Zizek Zhang por 2-0, 6-3, 7-6. Vitória, assim, não vou dizer que foi tranquilo, o segundo set foi muito duro, mais de uma hora de duração, mas assim, o Zhang acabou não tendo ali um momento decisivo muito forte e ele não chegou a ter um set point ali também no tie break, né? Ele foi se salvando, mas acabou perdendo eventualmente para o argentino. Numa quadradura, a gente esperaria mais do Zhang nessa partida, né? O Etcheverry mais sólido, o Zhang com mais poder de fogo, mas a solidez acabou vencendo o poder de fogo nesse jogo. A gente também teve a vitória do Marcos Giron contra o Zhu Shengshang, os dois tenistas vieram do qualificatório, e assim, duplo 7-6, dois sets difíceis, um jogo de mais de 2 horas, mas o Giron acaba levando. No segundo set, o Zhu Shengshang teve set points na hora que o Giron sacava no 4-5 e também na hora que ele sacava no 5-6. Não aproveitou, no tie break acabou que o Giron levou a melhor. Então, assim, é uma situação enjoada, né? Mas o Zhu Shengshang não pode perder essas oportunidades. A gente teve o Hugo Humbert enfrentando o Brandon Nakashima, um jogo duríssimo. E assim, o Humbert parecia que ia atropelar, né? Porque ele abre 3-0, quase faz 4-0 e saque no primeiro set. Só que pouco a pouco o Nakashima vai entrando no jogo. Primeiro set 6-3 Humbert, no segundo 6-4 Nakashima, no terceiro Nakashima foi forte. Vários momentos chegou a ter chance de quebra para passar à frente, mas o Humbert conseguiu resistir e no momento certo conseguiu quebrar o saque do tenista americano e essa vitória aí por 2-1, 6-3, 4-6, 6-4. Esperava um pouquinho mais do Humbert nesse fim de ano, mas de qualquer jeito a vitória veio, né? Isso que importa mais para o tenista francês. A gente teve o Miomir Kecmanovic vencendo o Sebastian Baez por 2-1, 6-4, 6-7, 7-5. Um jogo em que assim, o Kecmanovic vacilou muito, chegou a estar quebra atrás no terceiro set, mas aproveita também muito o fato do Baez não ser um grande sacador, né? A gente teve um jogo em que o Kecmanovic ganhou 32 pontos devolvendo, né? Então, assim, não é pouca coisa. O Baez teve 9 breakpoints contra e salvou 5, ou seja, foi quebrado 4 vezes na partida. Isso acaba contando muito. Mas
Fato é que assim, o Kecmanovic também oscila muito, não é um grande ano dele, apenas o 55 do mundo, mas vence 6-4, 6-7, 7-5, 2 horas e 22 de partida, e o Baez encerrando basicamente sua temporada, a não ser que jogue um dos ATPs 250 pela frente, que eu acredito que até deve fazer. O Alexander Bublik ganhou do Fábio Fonini por 2-0, duplo 7-5, jogo também bem interessante, dois tenistas muito talentosos, nada bons de cabeça, mas deu aí a vitória para o Bublik, que faz um ano bem apagado, depois do fevereiro de até chegou a ganhar um título, mas o nível do Bublik vem sendo mais baixo do que a gente se acostumou a ver, pelo menos no ano passado. Inconsistência sempre fez parte do dicionário do Kazakh, mas ele tem tido poucos pontos altos e tem sido constantemente medíocre ou ruim nessa temporada. O Stefanos Tsitsipas, olha, o primeiro set, quando ele aconteceu, eu fiquei pensando, será mesmo que ele vai perder para o Carvalho Baena numa quadradura? O Carvalho Baena que entrou no torneio como lucky loser. Porque assim, o Carvalho Baena no primeiro set, eu vi até um cara comentando, né? Porque o Tsitsipas chegou 5 pontos devolvendo todo o primeiro set, né? E aí o cara falou assim, ele fez o Carvalho Baena parecer o Perricard. Tipo, você tem ideia do nível que o Tsitsipas estava jogando, de tão baixo que era. E assim, a gente viu essa situação, o Tsitsipas perdeu o primeiro set 6-4 e depois conseguiu virar fazendo 6-3, 6-3. E assim, né, teve momentos ruins também no segundo set, chegou a ser quebrado pelo Carvalho Baena, mas no final acabou sustentando. E assim, né, o Carvalho Baena é um tenista que para quadras duras é bem limitadinho, né, ele não tem lá tantos recursos, mas de qualquer jeito, ele deu muito trabalho. O Tsitsipas teve que passar 2 horas em quadra para vencer um tenista que, se estivesse jogando seu melhor tênis desde o início, superava em 1 hora. Então, assim, não é um bom jogo para o Tsitsipas e é uma demonstração do quanto que ele vem sofrendo esse ano, principalmente nas quadras duras. O Nicolas Jarry venceu o Lourenço Sônego por 2-0, 7-6, 6-3. O Jarry que já caiu para 37 do mundo, a pontuação dele caindo bastante. Lembrando que além de ter sustentado para a final de Masters 1000, essa vitória é para recuperar um pouco da confiança, até porque vai precisar. Vai enfrentar Carlos Alcaraz na próxima rodada e vai precisar jogar um bom tênis se quiser ter alguma chance de avançar. Um jogo que foi bem interessante foi esse jogo entre Alejandro Tabilo e Nuno Borges. Um jogo difícil, Tabilo quase eliminado, mas conseguiu a vitória de virada. 3-6, 7-6 com 7-5 no tie-break e 6-3 na última parcial. É um jogo duríssimo, mas a vitória foi para o Alejandro Tabilo, 22 do mundo, precisava dessa vitória aí para somar bons pontos. E a gente teve Adriano Manarino contra Tommy Paul, para mim a grande surpresa do dia, que matou as chances de ATP Finals do Tommy Paul, vitória do Manarino 6-3, 7-5, o Manarino que tinha uma vitória e 7 derrotas em quadradura esse ano, foi logo no torneio em casa ganhar do número 12 do mundo, o Tommy Paul, que a gente sabe ser um tenista muito perigoso, mas hoje foi um dia assim que o Tommy Paul não conseguiu incomodar no segundo saque do Manarino como gostaria, né? O Manarino muito bem no fundo de quadra, criou muitas chances também na linha de base. Tipo, o Tommy Paul teve 11 breakpoints contra e salvou 6, foi quebrado 5 vezes pelo Manarino. O Manarino foi quebrado 2 vezes pelo Tommy Paul, mas assim, é uma partida ruim para o Tommy Paul em vários aspectos. Ele é um tenista que a gente sabe que pode fazer melhor do que isso, mas acabou não fazendo, né? E assim, essa é uma situação que demonstra um Tommy Paul que está desgastado, jogando um torneio atrás do outro para quem sabe beliscar uma vaga no Finals. Agora que o negócio desandou mesmo, né? Ele não tem mais chance matemática de ir para o Finals. Acho que o foco dele deveria ser ir para a Copa Davis ou para o United Cup mais descansado. Não acho que tem que jogar o próximo ATP 250, até porque, como eu disse, não vai entrar no ATP Finals. Então, esses foram os resultados do dia. Amanhã, os jogos que a gente tem aqui agendados, e até jogos de segunda rodada: Arthur Fils e Marin Cilic, Alex Mikkelsen contra o Hubert Hurkacz, Jan-Lennart Struff contra Lorenzo Musetti, Francisco Cerúndolo contra Andrei Rublev, Alexei Popyrin contra Matteo Berrettini, Francis Tiafoe contra Mepish Perricard, o Matteo Arnaldi vai enfrentar o Holger Rune, tudo isso maior parte disso na primeira rodada. Zizur Beggs vai enfrentar Richard Gasquet, a gente vai ter Karen Khachanov contra Pablo Carreño Busta, Ben Shelton contra Coleretan Moutet, Mariano Navone contra Alex de Minaur, Jack Draper contra Jiri Lehret, que é um jogo muito bom. E aí jogos de segunda rodada já acontecendo: Stefanos Tsitsipas contra Alejandro Tabilo, Nicolas Jarry contra Carlos Alcaraz, Casper Ruud contra Jordan Thompson. Jogos que podem ser importantes na corrida para Turim. Então vamos lembrar que na corrida para Turim nesse momento, vou até colocar esse extra aqui no vídeo, né? Deixa eu só aqui arranquear ao vivo. Então, eu não tava com a corrida para Turim aqui aberta, né? Mas as pessoas têm que lembrar aí que a situação é tipo, a gente tem esse torneio agora de Paris
e semana que vem ainda tem alguns a 250 que podem ainda deixar a corrida viva. Mas, por enquanto, o Djokovic, por exemplo, não está jogando, né, e não joga esse torneio em Paris, ele está em sexto com 3.910. Os 8 primeiros avançam, né? O Taylor Fritz basicamente está classificado, não vou citar ele. O Ruud tem 3.855. Caso ele consiga, ele está por enquanto nessa rodada, ele tem 10 pontos. Se ele vencer, ele vai para 3.945, se ele ganhar do Jordan Thompson, ele passa o Djokovic. Então, se ele vence ali o Jordan Thompson, ele consegue um passe interessante na corrida para Turim. O Rublev está com 3.720. Se ele ganhar, vai para 3.810. Então, assim, ele se aproximaria do Ruud e ficaria 2 vitórias de ultrapassado, acho que até tem a janela para isso. Então ele está torcendo para o Ruud perder até para ganhar essa posição extra e obviamente deixar o Ruud para trás. O Alex de Minaur, esse precisa aí de uma campanha mais longeva dentro aí do torneio de Paris. Ele ainda não jogou a primeira rodada, vai lembrar isso, né? O Rublev, por exemplo, já pulou a primeira rodada. Então, assim, eu acredito que o de Minaur, ele vai precisar ganhar a primeira rodada e na segunda rodada aí ele ainda vai ter que passar. Eu acho que ele tem que chegar pelo menos às semifinais para poder passar o Casper Ruud na corrida para Turim. Nesse momento, 300 pontos atrás. Então, semifinal é o que o de Minaur vai ter que fazer. Mas se ele consegue chegar pelo menos às quartas, né, ele pavimenta um caminho que para o torneio de 250, um título pode levá-lo até o ATP Finals. Por exemplo, em 10º lugar o Dimitrov, esse precisa de título para conseguir manter as esperanças vivas. O mesmo pode-se dizer para o Stefanos Tsitsipas. Os jogadores que com um título ainda estariam vivos na corrida para Turim seriam nomes como Hubert Hurkacz, Holger Rune, Musetti e Draper e também o Francis Tiafoe, porque esses ainda passaram de 3.500 pontos campeões. E aí, caso campeões do ATP 250, eles podem, no final das contas, chegar ali à pontuação do Ruud, pelo menos, né? Imagina se o Tiafoe, não, né? O Draper, talvez, mas essa é a questão, né? Se eles conseguirem, obviamente, o Ruud foi eliminado na primeira rodada em ambas. Por exemplo, se o Djokovic não jogar, pode abrir uma margem, uma vaga extra. Então, assim, esses caras ainda precisariam de um título. Abaixo disso, Ben Shelton não tem chance, né? Arthur Fils também não, o Humbert também não. Então, assim, a corrida para Turim se resume mais aí a tenistas como o de Minaur, Rublev, Ruud, Dimitrov e, assim, forçando a barra o Tsitsipas, mas esse numa quadradura está muito pouco confiável. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.